Vamos ver agora. Consegue me ouvir? Nossa, Ah, perfeitamente. então ótimo, ótimo, maravilha. Ana, seja bem-vinda a esta Obrigada. live. É uma alegria imensa recebê-la. Como a Manuela falou assim, mamãe, por favor, fala para Lu que eu sou muito fã dela, porque Ai, ela que assiste, gracinha. ela assiste os vídeos junto Lindo. comigo, né? E a gente fica assim, é impressionante, assim, os seus vídeos sobre os livros são diferenciados, né? É uma Obrigada. viagem que a gente viaja nos livros quando você apresenta os livros no seu canal. Então, Lu, eu queria que você se apresentasse para a gente, apresentasse o seu trabalho, quem é a Luciana? Bom, para quem não me conhece, eu sou Luciana, Luciana Lachance, tenho 3 filhos, sou casada, sou formada em letras, sou professora, não dou aula, eu faço homeschooling com os meus filhos, eles têm idades entre 8 e 2 anos. Eu tenho um canal no YouTube para falar de literatura, especialmente literatura para criança, que se chama Onde Vivem os Livros, é aí uma homenagem ao livro Onde Vivem os Monstros, do Maurício Sendak. Comecei há pouco tempo, tem mais ou menos uns 2 meses, então quem quiser conhecer um pouco desse universo, é só ir lá no YouTube e também me acompanhar no Instagram. E já é sucesso. Já é sucesso esse canal no YouTube dela, porque pelo pouco tempo muitas pessoas acessam, muitas visualizações. Realmente vale muito a pena, pessoal. É um Ah, trabalho obrigada. diferenciado que a Luciana faz. E Lu, justamente pelo seu trabalho, que eu conheci um pouco mais sobre os dragões. E eu fiquei assim, você até conversando com você, eu fiquei super entusiasmada com esse De assunto, verdade. porque eu não imaginava o quanto o dragão ele consegue permear as diversas culturas ao longo do mundo e ser um personagem muito presente. Né? Sim, Você é pode verdade. ver assim em muitos contos, você observa, é impressionante como os dragões são presentes na literatura em geral, né? Sim. E eu queria muito que você primeiro diferenciasse para a gente, se é que há uma diferença, de contos maravilhosos para contos de fadas. Existe essa diferença? Então, é bom explicar, não só com relação aos contos de fadas mesmo, mas quando eu faço o recorte do dragão no conto maravilhoso, né, também é interessante explicar por que que eu fiz esse recorte, por que que eu estou falando do dragão especificamente no conto maravilhoso, né? Então, Sim. como você falou, a gente vai ter o dragão em diversas culturas, né, em diversas mitologias. Mas no conto maravilhoso, eu não estou falando assim, colocando todas essas manifestações e analisando a figura do dragão, especialmente porque na mitologia ele vai ter um significado, Uhum. às vezes, dependendo de onde for aí, na cultura egípcia, ou mesmo na cultura greco-romana também, e para nós, né, que somos cristãos, né, vai ter um significado muito, muito claro, dependendo de onde você estiver aí, né, nessas culturas que eu falei. Sim. Né? E quando eu falo do conto maravilhoso, aí eu já não estou pegando todo esse fenômeno que tem aí dos dragões, eu estou olhando para eles como eles aparecem nesses contos, né? Então, o conto maravilhoso, ele é um conto folclórico que é recolhido na oralidade. Ele é um conto que está presente basicamente no mundo inteiro. Ele é um fenômeno universal, né? E que ele é recolhido na oralidade. Nesse sentido, a gente aqui a gente costuma chamar esses contos muito de contos de fadas, né? Então, por exemplo, os Sim. contos de Grimm, aqueles contos de Grimm, aqueles contos que eles recolheram, eles são contos maravilhosos. Mas por que que eu não gosto de chamar de contos de fada e por que que é um pouco equivocado você chamar de contos de fada, assim? Porque no caso dos contos de fada, eles já entraram para a literatura de uma forma
que eles é, perderam um pouco essa característica da oralidade, porque eles foram para a literatura de maneira mais geral. Então, por exemplo, os contos de Andersen Uhum. são contos de fada, mas não são contos folclóricos. Ele não foi um Entendi. folclorista que procurou reunir, procurou ver, por exemplo, o que daqueles contos existe já há muito tempo, né? Então, quando eu falo do conto maravilhoso, eu estou falando desse conto que existe em várias culturas. Eles têm um Uhum. estreito parentesco entre si. Então, você chega em diversas culturas e você percebe que, apesar de algumas diferenças, se trata do mesmo conto ou de uma família de assunto, né? Que Do mesmo conto. interessante. E esse conto maravilhoso, ele é muito, muito, muito antigo. Né? Ele não vem ali Entendi. com Green no século XVIII, XIX, não. Ele é muito antigo, ele é antes dos poemas de Beowulf, que foram aí no século X, XI. Ele é muito antigo mesmo. E ele, embora ele não houvesse, em épocas mais antigas, uma preocupação assim de fazer um volume, de registrar, muitas pessoas mencionam e mencionaram esses pontos, né? E que, de certa forma, o trabalho dos folcloristas é justamente identificar esses contos na oralidade e fazer registros. E quanto mais sério é o folclorista, mais ele tenta registrar da maneira como foi escutado, né? Então, quando eu falo Sim. de dragão nos contos maravilhosos, eu estou falando desses contos folclóricos que tem esse parentesco aí. E que os Ah, contos de Green entendi. Tea são contos, tanto é que essa edição, eu acho que talvez tenha sido uma das primeiras que a Kozak Naif lançou, preocupada, que é essa daqui, que eu divulguei no meu Uhum. episódio, que ele chama Eu Contos lembro. Maravilhosos, Infantis e Uhum. Domésticos, que é muito parecida com a primeira edição que eles lançaram, né? E não tanto como o que aconteceu com esses contos, né? Esses contos eles foram recontados, eles foram aumentados, eles foram transformados numa literatura mais rebuscada, muito mais diálogos Sim, foram incluídos, né? sim. Então, dependendo da edição, você vai ter já isso transformado. Então, é basicamente isso. Ah, entendi, Lu. Então, Green escreveu contos maravilhosos. Sim, ele Posso dizer recolheu, na que sim. verdade, né? Sim, ele Recolheu, recolheu. sim, exatamente. Recolheu. Eles eram compiladores, né? Sim, sim, Eles recolheram de diversas fontes, inclusive, né? sim. Isso é realmente. E Anderson, não. E o Charles Perrault, você considera, assim, como alguém que você. Sim, ele também recolheu bastante coisa, sim. Ele Então, recolheu. Sim, então ele ele também teria é um. escrito, assim, contos maravilhosos. Sim, sim. Entendi. Certo. E Lu, e os dragões? Você bem citou aí que a gente vai falar dos dragões dos contos Sim, maravilhosos, não os dragões dos seres como uma mitologia, né? Porque no sim, mundo a gente percebe a presença do dragão, inclusive até na Bíblia Sagrada, né? sim, O Leviatã, exatamente. que era a representação, era o dragão, que na verdade era uma analogia que se fazia ao povo que oprimia Israel Sim, e que no final de tudo o Senhor, né, Deus, aniquilaria o Leviatã, né, que era um sim, monstro marinho. Né? E nesse sentido, então, nada de Kraken, porque o Kraken também era sim, um dragão famoso, assim, né? Que, inclusive, eu me lembro quando eu era criança, a gente assistia, passava muito aquele filme A Fúria de Titãs, aquela versão sim. antiga de 1981, e eles fizeram até um remake desse filme, mas não ficou a mesma coisa, né? O bom é a gente Aí esse assistir remake eu não. aqueles efeitos especiais, assim, da década de 80 fantásticos, né? Sim, Mas, é, então, eu queria, Luciana, que você nos contasse um pouquinho desses dragões dos contos maravilhosos. Me conta, eu sei que no vídeo você fala muito dos contos populares russos.
Sim. E eu achei curioso porque a gente quase não tem acesso, assim, por exemplo, a uma literatura diferente da europeia e tudo, que a Sim. gente acaba tendo muito mais acesso a, por exemplo, os contos clássicos, né? Green, Perrault e Anderson. A gente se fecha muito nisso e acaba explorando muito pouco esses outros livros. E o que eu achei muito interessante do seu canal foi isso, porque abriu minha imaginação para outros tipos de literatura e isso é muito importante. Eu sou super empolgada com o seu canal, Ah, eu fiquei muito feliz. porque cada episódio é um mergulho que a gente faz aqui. A gente assiste todo mundo junto aqui, sabe? Ai, que gracinha. É, então, me conta um pouco dos contos populares russos. Por que os contos É, populares russos? eu fiz porque eu também queria indicar os livros, né? Uhum. Então, e também o dragão ele aparece com muito mais facilidade quando você tem uma coletânea de contos russos. Geralmente você vai ter a figura do dragão e às vezes nos contos de Grimm você tem que procurar um pouco para achar, sabe? Uhum. Então, e a questão dos dragões de várias cabeças nos contos russos é uma coisa que aparece muito. Isso tem a ver com o fato, a maneira como ele foi coletada, né? A influência de toda a questão do cristianismo também, como isso se deu ao longo dos séculos. Então, acabou que essa presença mais arcaica, ela ficou Uhum. muito presente nos contos populares russos, né? E Uhum. já em outros lugares da Europa, também tem essa figura que também basicamente a mesma, mas aí entram muitos outros temas, né? Então, como é mais focado, eu fiz essa escolha realmente para falar desse dragão, Uhum. por esses dois motivos, pela presença marcante e justamente porque eu queria que as pessoas tivessem acesso a esses livros, que não são muito conhecidos, né? E para que elas pudessem conhecer. Ah, sim. E Lu, o que que é o dragão? Porque a gente escuta, por conta do tema do nosso encontro aqui, eu fui buscando algumas coisas, né? Pesquisei, e muitas pessoas acabam dizendo que o dragão ele se originou por conta do encontro. As pessoas encontravam um fóssil de dinossauro e, enfim, tentavam de uma forma elaborar, se inspirar a criação do dragão dessa forma, né? Não, Mas tem a ver com o fóssil de um dinossauro? não tem nada a ver. Na verdade, como eu mencionei lá no meu episódio, e como muitos folcloristas falam quando eles tratam dos contos, né? Fica claro assim que pelos contos, principalmente quando a gente vê esses contos, por isso que eu falo muito desses contos maravilhosos, porque quando a gente vem para os contos mais recentes, as pessoas que recontam, elas vão acrescentando e vão tornando Uhum, aquela figura já mais contemporânea, né? sim. Então, para o narrador do conto, esse dragão ele não está claro, né? Então Hum, fica evidente que nem ele sabe exatamente do que se trata, né? Fica entendi. evidente que ora se refere a um pássaro, é muito comum se referir como serpente, né? E o interessante é que eu não expliquei lá no episódio, né? Porque senão ia ficar muito longo. É toda a gênese do que realmente é o conto maravilhoso. Então, eu expliquei para vocês, para vocês localizarem o que é um conto maravilhoso. Mas ele Uhum, é uma fase posterior ao mito, né? Então, por uhum, exemplo, e a gente pensa que, assim, por isso que muitas pessoas, quando insistem em falar em símbolos de literatura, e elas gostam muito de falar do símbolo do dragão, se o dragão porque o dragão é uma criatura malvada, ele é muito malvado, porque afinal de contas está lá na Bíblia, a Bíblia é muito antiga, logo as pessoas que começaram a contar histórias de dragões tiveram isso em mente, na verdade não é assim, né? uhum, E qual que seria a gênese desses contos maravilhosos? A gente tem que imaginar que, embora esses contos gregos, por exemplo, Hércules, quando enfrenta aquele Pérez, ou mesmo a Bíblia, embora sejam muito antigos, existem registros desses contos, além de mais antigos, a gente tem que pensar que houve todo um desenvolvimento de contos maravilhosos em várias culturas do mundo e eles não tiveram contato com isso, né? E, no sim. entanto,
eles falam dessas criaturas e eles identificam essas serpentes, esses pássaros, como dragões, certo? Então, como é que isso aconteceu, né? Pois é, isso que eu fiquei meio curiosa, porque eu não consegui encontrar resposta, Lu. Então, vamos lá. Então, em todas essas sociedades, e o interessante é que às vezes esses folcloristas chegam em sociedades agora e eles conseguem encontrar os mesmos contos, né? Sociedades muito primitivas, por exemplo. E eles conseguem ver, poxa, mas existe uma Cinderela africana, existe uma história de um herói, né? Por quê? Sim, Porque realmente tem todo esse parentesco. Então, o que o estudo mostra do conto é que essas sociedades, elas tinham rituais, né? Rituais de iniciação, elas tinham seus próprios mitos, então vários mitos com relação às crenças paganizadas mesmo que eles tinham, e que à medida que isso foi caindo em uso, muito antes até de ser cristianizado, pelo próprio avanço da sociedade, né? Então, a gente tem que pensar uma sociedade muito primitiva, que vive ali meio que em torno de uma tribo. Depois, essa sociedade ela vai crescendo, vai formando cidades, e aqueles rituais mais arcaicos, eles vão caindo em uso, né? uhum, E os rituais, eles são explicados pelos mitos. Então, quando tudo isso passa de fazer sentido, o que é que acontece com esses resquícios de mitos? Eles viram histórias. E é isso perfeito, que os contos maravilhosos são. perfeito. Então, quando o dragão desses contos maravilhosos eles aparecem, eles são uma lembrança dessa relação que essas pessoas tinham com esses mitos e com esses ritos. Não é que elas conheceram, né, as citações antigas e passaram a inventar histórias. É uma relação que é uma relação própria desses povos e que aí, ao longo dos anos, né, essas histórias, esses contos, eles foram sendo aumentados, acrescentados, né? Por exemplo, a gente sabe que é muito comum quando a gente pensa no dragão, a gente pensa num cavaleiro, né? O cavaleiro vai Sim, combater o dragão, mas isso é uma imagem já tardia dos contos. O primeiro encontro com o dragão não é o cavaleiro encontrando o dragão, é um herói, né? O cavaleiro com espada, com armadura, é uma coisa medieval, mas antes, essa mesma história, muito similar, aparece com um herói. E quem é esse herói? Esse herói é um resquício de um iniciado, de uma história sim. que foi contada antes, né? Então, essa figura do dragão, imagine que a gente está falando de muitas culturas, são muitas vozes, são milhares de vozes contando histórias. Todos esses rituais que já perderam sentido, todas essas religiões que falam de Thor, e depois que chega o cristianismo, e tudo isso vai sendo acrescentado, né? Uhum. Então, a figura do dragão, ela vem daí. Ela vem exatamente daí. Então, por isso que para o narrador, né? Se a gente imaginar um narrador para o conto maravilhoso, a gente imagina que é uma fase posterior a tudo isso. É quando ele se transforma em história. Então, por exemplo, a gente tem a história de Hércules, que Uhum. derrota lá um monstro de várias cabeças, e a gente vê o quanto isso é semelhante a um herói de um conto maravilhoso que também enfrenta um dragão de 6 cabeças. Qual que é a diferença fundamental? É que no momento que a história de Hércules ela é registrada como um mito. O Hércules, ele é uma divindade, é um semideus, né? Sim. Então, aquilo dali, a gente não pegou a fase da cultura grega, uma fase popular. A gente já pegou um registro escrito, assim como a Bíblia veio lá escrita para os judeus e depois passou para nós, né? No caso do conto maravilhoso, já é uma fase em que esse personagem, esse herói do conto, ele já é uma criação artística. Então, ele já é uma Uhum. história. Entende a diferença? Então, por Sim. isso, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em símbolo de literatura, por isso. Porque esse dragão, ele não vem dessa visão teológica, né? Ele já vem de uma Uhum. visão, já chega para nós ficcional. E é por isso que, sem muito pudor, essa figura foi sendo usada em tantas histórias, em tantos poemas, em tantas baladas, depois foram para os poemas épicos, né? E foram acrescentados as visões cristãs e tudo mais.
Então, por isso, muitas pessoas perguntam, o dragão dá o símbolo do demônio, né? Como é que a gente pode Sim, falar de dragão? E agora estão falando que o dragão é bonzinho nessas histórias, né? Então, quando a gente vai conhecendo como o símbolo se desenvolveu, a gente fica mais aliviado, eu acho, de lidar com os símbolos nas histórias. Porque o conto maravilhoso, ele influenciou tudo que a gente conhece em termos de histórias, né? Ele é o primeiro sim. contato da humanidade com as histórias mesmo. Porque quem nunca tinha contato com esses escritos contava e ouvia histórias, né? Então é por isso que eu sou apaixonada por esse tema. E aí a gente É muito percebe isso. Eu lembro de quando eu estava assistindo o vídeo e a gente realmente a gente se empolga, né? Porque a gente percebe nos seus, quando você vai falando assim, a gente começa a se interessar realmente, né? E o simbolismo do dragão, então, Lu? Porque a gente sempre tem o dragão como antagonista. sim, Né, o sim, dragão como representação do mal. A sim, gente vê, por exemplo, a história no Hobbit mesmo, o Smaug, ele é do mal, né? sim, E ele é do mal. Mas, ao mesmo tempo, a gente, por exemplo, falando do como treinar o seu dragão, são dragões bonzinhos, que, na verdade, eles estão apenas se protegendo, se defendendo do ataque dos vikings, né? sim. Então, e qual que é esse simbolismo do dragão, assim, por trás? Ele é ou não é do mal, né? Ele representa ou não representa o mal? Então, o que que acontece? No conto maravilhoso, a gente vai ter duas etapas fundamentais do dragão. Por isso que eu falei lá no meu episódio que ele tem uma natureza ambígua. E essa ambiguidade não é que ele é bonzinho e que ele é malvado, né? Mas Uhum, é uma ambiguidade de função, né? Então tem os contos, se você observar, mesmo os contos recolhidos por Green e outros contos mais tardiamente, você vai ter duas histórias fundamentais quando aparece o dragão, né? E a primeira e mais antiga não é o encontro do herói que vai matar o dragão, mas o herói que vai encontrar o dragão para tirar alguma vantagem dele, né? Então, esse interessante. é o primeiro símbolo dos contos, porque está justamente ligado à fase mais ritual dos contos maravilhosos, quando Hum, você ia encontrar o dragão e, de certa forma, você ia tirar alguma vantagem dele. Também por isso que ele é associado às pedras preciosas, né? Porque depois essa vantagem, ela vai sendo, ao longo dos séculos, ela vai sendo vista como um tesouro, né? O dragão como um tesouro. uhum, No caso dos rituais, né? Se a gente pensar numa coisa mais antiga, aquele iniciado ele ia passar por um rito de passagem para se tornar uma pessoa adulta, por exemplo. Então, ele passava uhum, por um ritual e encontrar e enfrentar uma fera imaginária, e depois que ele enfrentasse, ele seria um guerreiro, por exemplo, né? Essa é uma imagem que é associada a essa primeira etapa do dragão. Então, o primeiro encontro, e por isso que tem aquelas histórias, você precisa encontrar 3 penas do dragão para curar a pessoa que está doente. Você sim. precisa encontrar a taça de ouro que está escondida na caverna do dragão, entendeu? Então o Uhum, herói, ele não vai lá para matar o dragão, ele vai lá para conseguir alguma coisa dele. E nesse sentido, a história de como treinar o seu dragão, ela é mais antiga. Porque hum, o herói, ele não vai lá combater e destruir o dragão, ele vai ter o dragão, uma posse do dragão, como uma maneira de alcançar vantagem. Então as pessoas uhum, falam, agora o dragão é bonzinho. É porque o símbolo ele dá margem para isso, especialmente agora que a gente tem uma história autoral, né? Então é uma escritora que com essa margem do símbolo, ela insere essa questão da amizade, mas isso é secundário, não é o mais importante, né? O mais importante sim, é que o dragão continua feroz, continua destruidor, continua você tendo uma vantagem dele, entendeu? Então sim. é assim que funciona. E aí o que acontece, né? O outro tema, o outro símbolo forte do conto maravilhoso é o combate, que é uma segunda etapa. Então, essa segunda etapa do combate do dragão, por exemplo, salvar a princesa, né? Por que, que o dragão ele salva uma princesa? A gente tem que pensar nessas sociedades primitivas em que tinha sacrifício mesmo, né?
E que é muito comum a Uhum. gente ver nessas sociedades uma jovem virgem que oferecida como sacrifício. E para essas sociedades, muitas vezes ela vai assim de livre e espontânea vontade, né? Quando isso Sim, para de fazer sentido para aquela sociedade, aquela jovem que se entregava, ela precisa ser salva. Então isso vira uma história. Isso vira sim, agora a jovem que precisa ser resgatada daquele dragão. E aí surge o tema do combate justamente quando essas coisas vão perdendo sentido. Então passa-se então a combater e destruir o dragão. Porque agora aquela figura é uma figura inimiga. É claro que isso também tem totalmente a ver com o fato de que esses povos foram sendo cristianizados, né? Por isso sim. essa etapa ela aparece nos contos depois, justamente por causa Entendi. disso, né? Então É, esses são os dois símbolos principais que você pode tirar dos contos uhum. maravilhosos, né? Aqueles contos. O que é o conto? É um conto breve, é um conto curto, né? Não é uma epopeia, não é Beowulf, é Sim, uma coisa curta, breve, que não explica muita coisa e da qual todas essas outras literaturas beberam a fonte. que legal. A Camila do Nascimento falou assim: Lu, enciclopédia humana. Realmente, a gente está aprendendo muito. E a Vivian, ela perguntou se você pode falar sobre personagens que se transformaram em dragão. Você quer falar agora ou deixar mais para o final, Lu? Você que sabe. A gente vai falar de Smaug, e Smaug é baseado justamente em dois dragões. Um deles é o Fafnir, que na verdade era um anão, que foi transformado num dragão, né? Por causa da sua avareza, tem toda uma história lá no poema épico. Uhum. E que é muito interessante, porque é daí também que o Lewis vai tirar o Eustáquio, né? Que se transforma. Porque, na verdade, esse poema em que Fafnir, que era um anão que se transforma num dragão, ele vai causar um impacto muito grande na própria construção de Tolkien, porque Tolkien constrói um dragão muito parecido com o que Beowulf enfrenta, só que muito Uhum. astuto, com base justamente nesse dragão que era humano e se transformou num dragão e que, portanto, tem toda a consciência humana e é muito mais inteligente do que os outros dragões que também falam nas histórias, né? Então a gente teria isso, que é muito Sim. interessante. E Lu, e as características dos dragões? Porque a gente vê, por exemplo, existem dragões que são serpentes marinhas, existem Sim. dragões que são pássaros gigantes, são répteis. Quais seriam as características marcantes, de cada um desses dragões e como que as culturas ao longo ao redor do mundo mesmo, elas conseguiram, de certa forma, conversar, né, em Sim. relação aos dragões. Eu percebi que era uma semelhança que a Sim. gente percebia, e de forma com que eles nem conversavam entre si, mas de uma forma ou de outra, eles se encontravam, né? Por meio do personagem lendário que é o dragão. Sim. Quando uma cultura ela conta uma história e que a história, a ação da história em si ela é a mesma, mas você se refere, por exemplo, aí vem um pássaro de fogo, aí vem uma serpente, mas os acontecimentos são os mesmos, depois os outros narradores cruzam essas informações e começam então a montar uma espécie de quebra-cabeça, né? Então, por exemplo, é por isso que os dragões eles têm essa característica híbrida na sua composição, né? Uhum, Então, ele parece um lagarto, às vezes ele tem asas, mas nos contos mesmo é muito raro mencionar que ele tem asas. Ele voa, uhum, mas pouquíssimos falam especificamente de asas, né? Então as pessoas vão cruzando essas informações. O pássaro de fogo, o pássaro que voa e que chega, é um pássaro mesmo, ele é descrito como um pássaro. Mas ele aparece em outros momentos, em outras histórias, como serpente, né? Essa mesma figura. Então as pessoas vão cruzando mesmo essas informações, e é por isso que ele é tão. Ele é a junção de dois, três, quatro, até mais animais, né? Então a cauda parece de um crocodilo. Ele voa como um pássaro. Ele cospe fogo, né? Então tem todas essas
essas questões que vão sendo reunidas quando você reúne os contos. Você consegue perceber isso. Não, e são muitos dragões, né? Eu fiquei. Até para a gente pesquisar, a gente tem que saber onde que a gente. Qual informação que a gente tira, até para falar na live aqui, porque o universo ele é muito amplo, né? O Sim, universo o dos dragões. universo mitológico ele é muito maior. O conto maravilhoso ele é muito simples. Entende? Ele Uhum, é muito simples. Ele não descreve o dragão, ele não se detém no combate com o dragão, né? uhum, Mas ele é fundamental, porque se a gente olhar para Smaug, já que falaram aí, a gente também vai falar, né? sim. Ele faz muitas coisas, assim, ele guarda um tesouro, ele sitia uma cidade, ele se vinga. Então, tudo isso, é claro, são imagens do conto maravilhoso. A partir daí, outras coisas são aumentadas, né, transformadas em narrativas muito mais épicas, mas o grosso, vamos dizer assim, está Uhum. nos contos. E o Frodo, inclusive, falando O Frodo não, é o Bilbo, né? Que encontra o Smaug. Inclusive, ele rouba uma taça de ouro do Smaug, e é por isso que ele se sente enfurecido, né? E com Traído. vontade de se vingar mesmo, né? Então, é justamente isso que você falou, que primeiramente é a pessoa que vai ao encontro do dragão, mas no sentido de tentar roubar alguma coisa, né? Tirar alguma vantagem. Interessante que o Tolkien conseguiu captar Sim. Ah, é, mas ele, né? essa Socorro, leu sutileza. tudo. Ele era demais, né? Porque toda a narrativa dele, né, do Hobbit, Senhor dos Anéis, é um mundo pré-cristão, né? Como ele Sim. descreve assim as eras, né? E Lu, vamos falar do dragão Coca, que é aquele dragão lendário combatido por São Jorge. Sim. Inclusive, é muito interessante porque até hoje parece que existe uma festa em Sim, que sim. um cavaleiro ele destrói, né? Ele aniquila um dragão mecânico. Que legal. E ele, inclusive, serviu de inspiração para a criação da Cuca de Monteiro Lobato. Então, no folclore brasileiro, seria essa a representação do dragão, assim, do monstro, né? Você vê que E é um jacaré, mas o jacaré também faz parte dessa imagem do dragão. exatamente, ele abrasileira o personagem justamente dando essa aparência de jacaré, né? Você fala pra gente da lenda de São Jorge? Então, São Jorge, na verdade, historicamente, ele mesmo, né? é, não tem. Ele passou por um processo muito parecido com São Nicolau, até porque ele é quase tão antigo, né? Se não, é um pouco depois de São Nicolau. E aí Uhum, já entra toda a questão da lenda, né? Em torno uhum, dele. Então, por exemplo, se a gente pensar na história de São Nicolau, que depois deu no Papai Noel, né? Mas mesmo se a gente ficar na história mais tirar toda essa parte comercial, toda essa parte muito contemporânea, e a gente for para toda a questão de São Nicolau, associado às crianças, associado aos presentes, né? E uhum, tudo mais, a gente percebe que tem muita lenda que, de fato, não corresponde a nada histórico, né? Então, São uhum, Jorge, ele passou por esse processo porque ele era um soldado romano, né? Ele foi martirizado, uhum, e ele começou a ser usado como um padroeiro de vários soldados em vários momentos históricos muito importantes. Ele foi usado como padroeiro. E muitas baladas foram compostas, muitos poemas foram compostos sobre São Jorge. É uhum, daí que nasce a lenda, né? E toda essa lenda, ela traz justamente os temas dos contos maravilhosos, que qualquer figura que traz, no caso da lenda de São Jorge, ele vai salvar uma princesa, essa princesa oriental, né? Que vai representar justamente o fato de que ele foi padroeiro de tanto, até de cruzadas também, né? Ou seja, eles estavam combatendo justamente os mouros, os turcos. Então, como essa questão da lenda, da história, ela vai entrando na vida do santo, né?
Mas, Sim. enquanto símbolo, para nós que somos católicos, faz todo sentido, né? Porque simbolicamente a gente interpreta como sendo, ainda que a gente não diga que é histórico mesmo que aconteceu isso, tudo isso tem uma simbologia que para nós funciona muito bem. E é por isso que para nós Uhum. é tão fácil aceitar toda essa questão lendária em torno de São Jorge, né? E que muitas figuras de ícones, ele está apunhalando a figura do dragão já como um demônio mesmo, né? Em muitas Uhum. figuras, em muitos ícones, o dragão ele tem um aspecto meio humano e dragão ao mesmo tempo, que é justamente para ter a simbologia que para nós tem na Bíblia, né? Sim. Então a questão de São Jorge é uma questão de lenda. Aí já até é um outro campo, né? Porque existem os contos maravilhosos, aí vem as lendas, as narrativas míticas e épicas, aí já é bem mais abrangente. E Lu, então, você quer falar do Smaug agora? Vamos falar do Ai, eu Smaug um falei um pouco, pouquinho? vamos falar um pouco dele. Já falei um pouco, né? Ele é um dragão muito típico, muito parecido com o dos contos, principalmente porque esses contos eles inspiraram esses poemas ingleses, né? Que a literatura inglesa ela é muito cheia desses temas, né? Toda a questão do rei Arthur, e aí vem Beowulf, o Matador de Uhum. Dragões, e aí vem o dragão Fafnir. Então, assim, o Tolkien, ele leu tudo isso e muito mais, que eu não conheço tudo. Ele leu tudo isso muito mais e construiu esse dragão muito típico dessas histórias tão características, já misturadas com a própria cultura inglesa mesmo, né? Que tem esse lado muito Uhum. forte. Ele é mau, ele é avarento, ele guarda um tesouro, ele vai Sim. destruir uma cidade, ele é vingativo, é muito comum nos contos também. Nos contos, os dragões eles exigem geralmente um tributo, um pagamento, alguma coisa, e quando ele não consegue, ele destrói a vida mais próxima. Então Sim. tem uma imagem muito, muito clara nisso no Hobbit, né? Quando ele Sim. se sente traído, ele vai lá e destrói a cidade. Que, aliás, a cidade ficou ali na frente Ele não sei incendeia quantos tudo. anos. E a cidade ficou ali não sei quantos anos, ele não fez nada. Né? É uma outra Uhum. característica do dragão também, porque se o dragão ele fosse destruir tudo por exemplo, lá o dragão é um destruidor, mas ele tem que ter um motivo. Porque senão ele ia destruir o mundo todo, né? O dragão é muito poderoso. Sim. Então tem essa característica também. O dragão ele pode ficar adormecido séculos, mas se ele se sentir de alguma forma roubado, aí ele se vinga. Então o Tolkien pegou muito bem isso. E o Tolkien, ele utiliza dragões em quase todos os livros dele, ele fala de Sim. algum dragão. E ele tem um que você. Eu não sei se você chegou a citar nesse vídeo sobre os dragões, Luciana, mas é Mestre Gilderham. Sim. É É. interessante nessa história porque ele já é um pouco mais amigável, né? Hum, O, eu não o, conheço essa história, o não. dragão. Ele é um dragão que até se propõe a ser amigo do Gildiran. Então, para aquelas pessoas que, né, às vezes ficam muito preocupadas com essa questão, né? O dragão querendo ser amigo e tal. Então, isso aparece na história do mestre Gildiran também. Então, Uhum. é interessante para as pessoas justamente verem como tudo isso não é novo, né? É muito antigo e está aí nas histórias que a gente acha que é invenção do século XX, do século XXI, né? E Resolveram não agora é. que vão fazer isso. E não é muito Não antigo, né? é. Pois é muito antiga mesmo. Sim, e falando em dragões amigáveis, né, nós temos o querido dragão da história sem fim, que eu sei que você gosta muito dele. Eu gosto muito. Não Você sei qual quer é o meu falar um pouquinho preferido. dele? Ele é realmente uma exceção mesmo, é uma criação. Ele tem um pouco da visão do dragão oriental, né? Ele é chamado de dragão da sorte.
E a gente sabe que no Oriente, principalmente na China, o dragão traz sorte, né? Que tem, né, uma figura que pode trazer. Na verdade, ali tem um monte de coisa, mas a gente aqui que às vezes fica um pouco na ignorância, a gente associa a Sim. justamente a isso, né? Então, falando de uma maneira superficial, seria isso. E aí a gente pode observar que, no caso, é uma criação autoral, né? É uma liberdade imaginativa ali que o Michel Ende tem de criar essa história, mas que ainda assim tem uma margem nesse símbolo que sempre foi, né? Então, quando Uhum. a gente conhece como as histórias foram construídas, a gente percebe que tem uma imagem que já aparece desde muito antes, até antes do combate. Então, para aquelas pessoas que às vezes se perguntam, até se pode ler, né? Eu recebo muito Sim. direct assim, como é que eu vou ler Uhum. uma história Meu que o filho vai ficar com dragão... medo. Ou o dragão é um símbolo mau e ele não vai conseguir mais interpretar isso, né? E a gente conhecendo um pouco como essas histórias elas foram sendo construídas, a gente percebe que é diferente quando você está no campo das histórias, né? É bem diferente e é Uhum. muito fácil disso ser resolvido. É um receio que as pessoas têm que não corresponde à realidade mesmo. Eu tenho que Uhum. falar um pouco disso, justamente para que as pessoas tenham um cuidado ao analisar esses símbolos, porque elas ficam achando que essas histórias elas foram construídas de maneira muito consciente, porque foi construída agora, e as pessoas já sabem que o dragão tem toda essa questão da visão cristã. Mas quando a Sim. pessoa escreve literatura, ela entra no mundo literário, ela é influenciada principalmente pela literatura. Por isso, toda essa questão que às vezes eu discuto com relação aos símbolos na literatura, é que tem uma questão em literatura que é assim, mais importante do que o que o autor quis dizer é o que as palavras dizem ao se encontrarem uma nas outras em literatura, porque a escrita da literatura, ela de certa forma, ela dialoga tanto consigo mesma e com as outras obras e com tudo aquilo que as histórias contaram, que é muito, muito difícil você dizer que você vai criar algo fora disso, entendeu? Sim. Quando você fala de um dragão, ainda que você diga, eu vou criar um dragão como Smaug, eu vou fazer um dragão de como treinar seu dragão, na verdade a gente percebe que ninguém está inovando exatamente. Porque todas Uhum. essas pessoas leram literatura e todas essas imagens da literatura, ainda que eles não tenham lido de uma maneira consciente, de uma maneira teórica, como eu estou explicando aqui, tudo isso vai entrando no seu repertório na hora de você criar uma obra literária. E é isso que conta. É toda a maneira como você viu os dragões nos poemas, nas histórias, nas canções, muito mais do que uma visão muito certinha, pragmática que você tem, assim, né? Eu sou cristã e eu acho que o dragão é isso, eu sei que o dragão é isso, então logo eu não posso escrever uma história assim. No momento que você começa, Sim. era uma vez, no momento que você começa, era uma vez, você já está dentro da literatura. E aí as águas, você rema, mas as águas têm um caminho a ser seguido, né? Sim, E elas a literatura é fluem, é o assim. fluxo próprio, né? Mas, Exatamente. Lu, e essas pessoas que te procuram, qual que é, assim, o que que você recomenda para elas? Aqui em casa nunca. A única pergunta que já me fiz, mamãe, dragões ainda existem? Porque eu lembro de quando a Manu era pequenininha, eu, na casa do meu avô, tem como se fosse um sótão, assim, eu falava, olha, tem um dragão que mora ali. E ela falava, é mesmo, mamãe? Aí eu, é. E o nome dele é Amir, ele é vermelho. Então eu dava as características e ela toda vez que ia na casa do biso, né, do bisavô dela, ela entrava na história, né? Mas essa questão do medo é tão importante porque é algo que as pessoas sentem também em relação a ler os contos de fadas, né? Por exemplo, a Sim, Cinderela nos contos de Grimm, ele é bem
é até um pouco violenta, assim, a situação. As irmãs, elas cortam o pé para que o sapatinho Sim, caiba. Depois as pombas comem os olhos delas, né? sim. Então, assim, o que que você recomenda para os pais, assim, quando eles É trazem muito, esse tipo sim. de questionamento? Para os pais que perguntam até se pode ou não pode ler por conta dessa questão do simbolismo, né? É muito difícil você explicar por mensagem, né? Eu tento até ser Sim, engraçada, ser leve, que é justamente para quebrar resistência. essa, essa visão que essas pessoas têm, né? Sim, Então, conhecendo como os contos maravilhosos eles foram escritos, você não pode tratar isso da mesma forma, né? uhum, Essas coisas, elas vieram como ficção, e quando você entende isso, você consegue ter menos preconceito com essas histórias, né? Porque você uhum, percebe que o narrador ele começou a contar essas histórias sobre dragões porque aquele ritual, aquele mito parou de fazer sentido, né? uhum. A única coisa que você pode fazer com deuses mortos, com rituais mortos do paganismo, é inventar histórias sobre elas, né? Então por isso também tem bruxa, né? Por isso que Sim. tem tantas outras coisas, né? A bruxa, aliás, dá outras histórias, Gnomos, né? duendes, aparece Exatamente. muito, né? Parece demais os goblins. Sim, Então, tudo isso vai ter relação. Não é assim como as pessoas pensam, né? Ah, os contos de fada tem muito paganismo. Mas esse paganismo é um paganismo que já perdeu o sentido e que foi transformado numa história. sim, exatamente. Então, não é algo assim mal intencionado, não é algo perverso, sabe? Não é nada disso. E aí o conselho que eu dou é, entendendo um pouquinho disso, eu acho que você pode ler agora com relação à idade também, né? O que eu sempre falo Uhum, com relação aos contos é que muitos não são para criança mesmo. Então você pode filtrar, você sim. deve filtrar. Ah, entendi, Lu. Dia Você deve desses eu filtrar me. aquele conto que às vezes é muito pesado e você não lê naquele momento, né? Então eu acho que Inclusive passa muito você. por isso também. Desculpa, Lu, pode falar, pode falar. Não, é isso. Pode falar. Inclusive, você tinha citado esse livro aqui, né? Inclusive, Sim. pessoal, se vocês quiserem, acessem o link dela, né? Para ajudar no canal. Mas esse livro aqui é um primor. E a Manuela gostou tanto que ela me pediu dia desses para ler o Barba Azul. Pesado. Muito pesado. Pesado. E aí eu falei assim: não, filha, vamos ler outro aqui, deixa a mamãe procurar um aqui para que a gente. Porque o Barba Azul ele é realmente muito chocante, né? Sim, sim, E eu acho que eu não conseguiria também nem lidar assim com quem sabe a reação dela, enfim. sim. E também a mensagem do conto, ela não vai conseguir Exatamente. compreender, não é realmente para ela, não se trata só de uma questão de censura, né? Não, é que não Sim. é, ela não vai aprender ali nada e é muito pesado mesmo. E eu não li para os meus ainda e não vou ler por Uhum. enquanto, Sim. né? E aí você pode realmente ler antes, deve ler antes, né? É por isso também que muitos desses contos, alguns você só vai encontrar em coletâneas maiores justamente porque eles não se popularizaram tanto por Sim. conta desses temas mais fortes mesmo, né? É. Então, por isso toda a coletânea tem basicamente os mesmos, mas é por conta desses detalhes. Aí você tem uma edição um pouco mais cuidada, uma edição que pretende ser mais completa, aí os outros contos vão aparecendo, né? E ainda bem que eu conheci a história, porque eu na hora eu falei, não, filha, vamos ver outro aqui, vamos ler João Preguiça. João Preguiça. Mas, inclusive, esse livro aqui, ele há muitos contos maravilhosos que tem dragões nesses contos, Sim, né? Inclusive de pessoas que se transformam em dragão, sim. como eu não lembro quem perguntou aqui, que foi a Vivian, se eu não me engano, Foi a Vivian, acho que né? foi. Mas, Lu, o nosso tempo, ele tá
quase, se eu não me engano, chegando ao fim, mas eu queria muito que você indicasse os livros, você falasse Sim, do sim, Ivan, Filho de Boi, né? certo, Desses livros mais assim da cultura russa. Eu queria certo. que você indicasse pra gente os Tá. livros sobre Eu, dragões para crianças. sim. Esses dois aqui, os meus filhos leram, com 8 e 6 anos. Não tem nada Uhum. forte assim, né? O primeiro é o Pássaro de Fogo. Já tem aí o Pássaro de Fogo, já tem uma super imagem aí nova, né? Uhum. O que que eu gosto dessa edição? Ela foi traduzida direto do russo. Esse escritor, o Alexander Afanasiev, ele é considerado o Greenland da Rússia. Ele coletou muitos contos populares russos. E Uhum. a gente não tem nenhuma outra edição disponível no mercado. O que a gente tem é algumas coleções, assim, como por exemplo, a Paulinas lançou os mais belos contos russos, as mais belas fábulas russas, né? Mas Uhum. essas edições, elas são recontadas, elas não indicam a autoria muito claramente, não é traduzido diretamente, né? É Então é legal muito bom, também, né, Lu? Também, né? eu tenho porque assim, a força do conto ela é tão grande Que que ela supera. consegue passar esses detalhes, né? Mas Uhum. se você tem acesso a uma edição, compre logo, porque esse é o tipo de livro que, quando acabar a edição do mercado, Não isso aqui não vai acredito. ser mais reeditado. Não Eu já publicam de conheço, novo, né? já Sim. conheço. O outro é Ivan, Filho de Boi, que Uhum. essa é uma escritora brasileira, mas ela tem pais russos, ela fala russo fluentemente. Então, a grande vantagem dessa edição é alguém que leu diretamente os contos e contou diretamente na língua portuguesa. Ou Uhum. seja, você pode não ter a vantagem de uma tradução direta, mas às vezes é uma vantagem maior para nós que falamos a língua portuguesa, um texto Sim. já escrito na própria língua. E muito boa, tem dragões de várias cabeças aqui. Esses E dois eu já pedi, Lu. o outro que eu não indiquei no episódio, eu vou indicar agora, só vou indicar aqui. Então, anotem, Olha, inclusive, olha, vou anotar agora. é Dragões, do Andreas Goblin. Ele é um alemão e ele reúne aqui diversos contos, principalmente do folclore alemão, mas também de outros. Gente, deixa eu ler um Uhum. índice rapidão aqui para vocês. O Dragão Preto, o Dragão de 100 Cabeças, o Rei de 7 Cabeças, os Dragões Aprisionados, as Lágrimas do Dragão, o Dragão do Fantástico. Céu e o Dragão da Escuridão, e muitos outros. Então, ó, Gente, esse assunto a gente se empolga Andreas demais com Goblin, dragões. Eu já anotei muito aqui, Lu. legal. Muito bom mesmo. E é isso. E é isso. As edições dos contos de Green. Essa edição é Sim. da Kozak Naif, mas ela foi relançada. É Andreas Goblin. Andreas, com S no final. Uhum. Goblin, tipo de Goblin mesmo, né? Esse que eu indiquei, eu indico para a partir de 8 anos. Não tem nada muito pesado aqui, né? Se você desconsiderar que os dragões às vezes engolem algumas pessoas. Mas não tem nada muito pesado. Você pode também escolher alguns para contar. Eu gosto muito dessa coisa, né? De contar a história e tudo mais. Porque também é muito interessante, porque essas histórias elas foram feitas para serem ouvidas. Ai, a E, nossa live tá acabando, e o Lu. efeito de ouvir é muito maior. Experimenta contar de Entendi. cabeça uma história. Ai, Lu, eu quero te agradecer, foi muito bom. Faltam nove Obrigada. segundos. Obrigada para quem Beijo, chegou. gente. Linda, um beijo. Beijo, Obrigada, fica com Deus. Jordânia. Eustáquio em Vamos Nárnia marcar fica